Olá novamente, pessoal. Então, nós vamos agora iniciar a terceira parte do que estamos discutindo, que são os testes e procedimentos de auditoria, né, avaliação de risco por parte do auditor e, consequentemente, as respostas a esses riscos, que são os procedimentos de auditoria, onde ele se aplica e tudo mais. Então, naturalmente, nos vídeos anteriores, nas instruções anteriores, eu pedi que vocês efetuassem a leitura do capítulo 6 do livro, né? Exatamente para se aprofundar mais no assunto, porque todo esse material, conforme eu já falei para vocês, ele inteiramente, ele quase que inteiramente, ele está baseado naquele livro-texto, tá bom? Então, é extremamente recomendável, diria necessário, que você faça a leitura do capítulo 6. Então, a gente já estudou, já viu isso que está aí na tela, em relação aos riscos avaliados. Nós temos a nível das demonstrações contábeis, ele é mais generalizado, e temos a nível de afirmações. Então, a resposta do auditor, ou seja, como ele deve se portar diante desses riscos, né? Como a gente viu, ele está distribuído de uma maneira geral, ele abrange, ele impacta as demonstrações contábeis de uma forma geral. Então, as respostas dele seriam, né, qual a equipe que ele vai designar, ter vigilância na qualidade do trabalho, ceticismo profissional, né, e outros procedimentos que ele achar necessário. Volto a dizer, essa avaliação ela é mais ampla, ela é bem mais abrangente do que o nível de afirmações. Do outro lado, né, do lado direito, aí você tem os procedimentos adicionais de auditoria. São termos técnicos, né? Então vamos falar procedimentos adicionais de auditoria. Ele está falando de procedimentos mais voltados à resposta a riscos avaliados a nível de afirmações. A nível de afirmações, nós temos os procedimentos adicionais de auditoria divididos em dois grandes grupos aí. Eu tenho procedimentos substantivos, eu tenho testes de controle. Lembrando que os procedimentos substantivos, eles são subdivididos em teste de detalhes e testes de revisão analítica ou procedimentos analíticos, né? E a gente vai comentar um pouco de cada um e exemplificando sempre que possível. Então, a evidência, né, o resultado, a parte final da figura, o que está aí em azul, né, o objetivo disso, a gente já viu nos slides anteriores, é reduzir a, a, o risco da auditoria para que permita ao auditor emitir a sua opinião adequadamente, dentro de um ambiente aceitavelmente baixo em termos de risco, porque eu não tenho como zerar esses riscos naturalmente, né? Então, aqui, em termos de redução de risco e aplicação dos procedimentos, o objetivo do auditor é sempre obter a evidência, né, de auditoria apropriada e suficiente para emitir essa opinião, estando livre desses riscos. Essa figura aí também eu coloquei para, né, apresentar um pouco melhor, né, o procedimento de avaliação de risco de uma maneira geral, né, evidência para suportar os riscos avaliados. Procedimentos adicionais de auditoria, acabamos de ver, né, onde que ele se aplica, como que eles são, qual a subdivisão deles. Respostas gerais, né, ou seja, seriam tratar ali os riscos de distorção relevante dentro das demonstrações contábeis. Lembrando que isso, quando eu falo mais especificamente dentro, né, de demonstrações contábeis, né, a nível de demonstração contábil, eu estou falando de maneira generalizada, né? Vamos só relembrar que a nível de afirmações, do lado direito da figura, eu tenho aí as aplicações dos procedimentos, e a nível das demonstrações contábeis a gente já estudou
e já verificou que eles são mais abrangentes. Então, assim, é válido destacar também que, embora que tanto a figura quanto os conceitos que a gente estudou ele venha apresentando de forma separada, né? Ou seja, risco de afirmação a nível das demonstrações contábeis e risco a nível das afirmações. Então, ainda que nós tenhamos esses conceitos separados, eles podem ter uma inter-relação, né? Então, eu até tirei esse trecho do livro para que a gente se recorde exatamente disso. Então, demonstrações contábeis de uma maneira generalizada, né? Então, afetam também muitas afirmações que estão nessas demonstrações contábeis, né? Como resultado, os riscos, né? Uma atitude fraca da administração em relação ao controle pode contribuir indiretamente para distorções a nível das afirmações. Então, é muito comum, né? Então, o exemplo anterior que nós usamos na aula anterior tratava exatamente disso, né? A administração escolheu ali um contador que não tinha o conhecimento técnico necessário, eu tenho elevado ali o risco a nível de demonstrações contábeis, mas naturalmente a nível de afirmações eu terei também esse risco aumentado. Isso é bastante plausível prever isso, né? Então, dentro da parte que nesse momento eu vou focar um pouco mais, porque nós temos mais procedimentos para estudar, principalmente falando de testes de controle e testes substantivos, que são os dois principais aplicáveis à análise e resposta aos riscos relacionados a nível de afirmações. Os outros procedimentos, eu vou voltar o slide um pouco, ali ó, na parte direita, resposta geral, eu já tenho mostrando quais são exemplos, né, de procedimentos aplicáveis à resposta do auditor para nível das demonstrações contábeis. Então, basicamente, aqui eu vou começar a comentar, apresentar conceitos em relação aos testes de controle e procedimentos substantivos. A gente já viu, né, que eles se dividem em os procedimentos adicionais de auditoria em testes de controle e procedimentos substantivos. Os procedimentos substantivos se subdividem, por sua vez, de testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. Tá bom? Em termos de conceito, e é bacana agora para frente, você não precisa decorar esses conceitos, longe disso. Naturalmente, você precisa entender quais são esses conceitos, para quando a gente apresentar os exemplos, você saiba identificar de que nós estamos falando, né? E quando que esse procedimento de auditoria ele é mais aplicável. Conforme a gente já acabou de ver, estou retrocedendo toda hora o slide aqui, ó, mas os procedimentos adicionais de auditoria, conforme estão aí, que é o que a gente vai começar a falar, procedimento substantivo e testes de controle, eles são mais aplicáveis à redução dos riscos, né, a nível de afirmações. Então, o procedimento substantivo, ele serve para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Eles incluem teste de detalhes. Então, nesse momento, testes de detalhes, quando a norma traz esse termo técnico, como eu já disse no vídeo anterior, a norma também, assim como em outras ciências, né, a auditoria e a ciência contábil, ela tem o seu linguajar próprio e ela vai te trazer alguns termos que você tem que se habituar. Então, teste de detalhe, ele está falando de teste de transações e saldos. Lembra que a nível das afirmações elas estão distribuídas especificamente, né, em diversas contas contábeis, sejam elas patrimoniais ou de resultado, né? Então, quando estiver falando de teste de detalhe, o auditor está testando a movimentação, né? Naturalmente, você
que já está aí no 7º período, já domina tudo isso, naturalmente, né? Débito e crédito, qual é o saldo anterior, né? Então, diversos aspectos serão testados ali. Aquele débito e crédito ele está correto? Ele foi registrado no tempo correto? Ele tem uma documentação suporte adequada? Né? É um tipo de operação que dependia de autorização de alguém? Esses aspectos eles são testados a nível de teste de detalhes. Né? Procedimentos analíticos substantivos, eu vou conceituá-lo à frente. Como o nome já diz, analítico, o auditor ele realiza a comparação do resultado ou do saldo que ele está testando com períodos anteriores, ou com orçamentos realizados, ou utilizando índices e coeficientes, conforme vocês já estudaram em análise das demonstrações contábeis, ou ele compara também com outros dados do segmento do mercado, né? Onde, naquele segmento que a empresa opera, ele coloca essas informações para serem comparadas com esse segmento. Né? Então, as informações dela acompanham o segmento, elas estão destoando. E, por fim, o teste de controle. O teste de controle ele já é mais ligado para avaliar a efetividade operacional, né, dos controles internos da entidade. Então, o próprio nome do teste já te indica isso. Então, procedimentos substantivos. Eu comecei falando no slide anterior, e isso nessa lâmina, nesse slide, está mais claro em termos de exemplo. Então, quando o auditor vai recalcular algum registro contábil, aplicação disso, recálculo de depreciação, né, ela está obedecendo corretamente as práticas contábeis em relação à depreciação. Vou fazer um teste em alguns itens para verificar se a depreciação que foi reconhecida está correta. Confirmar a existência de saldos, né? Tem diversas formas de fazer isso. Teste de corte, né? Assegurar que as informações estão registradas no período correto, principalmente no final, né, de dezembro, saber se não tem coisa de dezembro que passou para janeiro ou coisa de janeiro que foi registrado em dezembro. Né? Comparar valores entre períodos ou com expectativas, o que eu acabei de falar, isso aí é um exemplo de um procedimento substantivo analítico. Inspecionar documentação suporte, né? Faturas ou contratos de venda, observar a existência física de ativos registrados, né? Contagem de estoques e tal, e revisar a adequação de provisões. Então, aí eu tenho uma gama muito grande de exemplos de testes substantivos. Né? Teste de controle. Lembrando que os testes de controle eles são chamados também, é importante que você anote isso e lembre disso, os testes de controle eles são também chamados de teste de observação ou teste de observância. E o nome tem tudo a ver, ou seja, quando o auditor ele vai observar se aquele controle interno, nós já estudamos isso anteriormente, lembra? Dos 5 elementos que compõem o controle interno, o que significa cada um deles, a integridade que esses controles têm que ter, o ambiente, né, de controle, o monitoramento. Então, é nesse momento que o auditor vai verificar se esses elementos do controle desenhados, implantados na entidade, estão funcionando ou não. Quando ele vai analisar controle, observa se ele não está preocupado especificamente no momento do teste, ele não está preocupado com saldo, né, específico, ele está olhando o controle de uma maneira geral. Aí você pode perguntar, mas lá no slide que nós temos lá os riscos, né, respostas aos riscos a nível de afirmações ou a nível das demonstrações contábeis. É claro que o teste de controle ele está ligado, é claro, a nível das afirmações. Mas naquele momento, o auditor ele observa se efetivamente o controle interno